Jovens que exibem com orgulho fuzis exclusivos de Forças Armadas. Na visão deles, entrar para o mundo do crime foi uma maneira de combater o preconceito e a falta de perspectiva. As oportunidades que não surgiu na minha vida, eu estudo, a opção é essa, mas é um bicho para a sociedade, entendeu? Arriscando a própria vida dia e noite, desde muito cedo. 13 anos de idade. O Rio de Janeiro das praias e belezas naturais inigualáveis. Essa é a cidade maravilhosa que quase o mundo inteiro conhece. Mas a poucos quilômetros daqui fica uma cidade quase que esquecida, que pouca gente aceita debater e discutir. São mais de 700 comunidades. O Rio é a cidade do país com o maior número de habitantes morando em aglomerados subnormais. Esse é o termo que os estudiosos usam para definir as favelas. Segundo o IBGE, quase 2 milhões de pessoas vivem em áreas assim. A maioria dominada pelo narcotráfico. Essa não é uma daquelas histórias que ganham as telas do cinema. Não é de interesse do Estado, nem do tráfico. Mas é uma realidade que não pode mais ser ignorada, simplesmente porque não é invisível. Está aqui, ao nosso redor, produzindo efeitos dramáticos para quem mora aqui ou para quem mora logo ali à frente. Por isso, com calma e insistência, a nossa equipe ouviu jovens que pegam em armas, seja para matar, seja para morrer. Uma juventude à deriva, refém de suas próprias escolhas. Nesta reportagem, não é possível dizer o local exato onde as imagens foram gravadas. Foram 2 meses de negociação e muitas regras a seguir. Normas impostas por uma das maiores facções do Rio de Janeiro para dar seu testemunho. O repórter investigativo Daniel Mota teve acesso a um território onde o Estado não consegue entrar. Neste vídeo de celular, um exemplo. Os próprios moradores ajudam uma viatura policial que se perde na entrada de uma das áreas proibidas da comunidade. Tá errado, paizão! Tá errado! Volta, Chico! Volta, pai! Caso os policiais insistissem mesmo em entrar, enfrentariam a resistência dos soldados do tráfico. Estes rapazes se intitulam assim. Formam um grupo de elite na segurança de um dos morros cariocas. Não fomos autorizados a mostrar todos eles. Uma espécie de supervisor escolheu quem conversaria com nosso produtor. Eles são cercados de muito mistério. Não quer caô pro Estado, mas se quiser caô também, o pau vai quebrar, né? Os soldados do tráfico passam dia e noite armados, sempre à espera de uma guerra. Mas o que os levou a escolher esse tipo de vida? Eu tive uma oportunidade na sociedade, então a única porta que se abriu para mim foi a porta do tráfico. Devido com a situação, com o estudo, aí eu tinha crime. Do trabalho destes jovens depende a segurança dos chefões. Eles patrulham uma área onde a droga fica armazenada antes da venda e onde se faz a contabilidade do dinheiro arrecadado. A primeira coisa é ter responsabilidade. Ser um cara verdadeiro, porque se não for verdadeiro, não vai colar com nós. Eles carregam fuzis que não são encontrados no mercado legal. Normalmente, só forças de segurança estrangeiras usam armas assim. Munição capaz de atravessar paredes e coletes à prova de balas. São armas letais utilizadas em guerras ao redor do mundo. A gente pode citar Vietnã, Guerra do Iraque, do Camboja, enfim, todas as guerras e grandes combates ao redor do mundo. Nessa imagem nós vemos um fuzil 762, quantidade de disparos por minuto aí chega a 600, 700 disparos dependendo do armamento e da munição. Nessa imagem temos diversas armas, temos um fuzil 556, um fuzil que está substituindo o 762 ao redor do mundo, porque ele é um fuzil mais leve.
No mercado paralelo, fuzis como estes podem chegar a R$50 mil cada. Mas os soldados do tráfico não quiseram responder como conseguiram o armamento. No caso da pistola 9mm, ela é uma pistola normal, semiautomática, e é colocado um dispositivo que popularmente é conhecido como kit rajada. Nesse dispositivo ele transforma essa arma praticamente numa metralhadora, né? Quantidade de tiros, 20 tiros por segundo, chegando a 1.200 disparos. Logicamente tem que ter um carregador para isso, então, mas é só uma média de 20 disparos por segundo. É aqui de cima que você consegue entender a razão para armas tão poderosas, capazes inclusive de acertar e até de derrubar uma aeronave, como essa daqui. É que num território tão complexo quanto das comunidades, a polícia não é a única inimiga e os fuzis acabam exercendo um certo controle também na guerra entre facções. E nesse caso, é favela contra favela. A adrenalina e a falsa sensação de poder que as armas trazem são outro trunfo do tráfico para atrair os jovens. Uma armadilha para recrutar mais e mais criminosos. Você não tem presença de fuzis ostensivamente sendo mostrados em nenhum outro lugar do Brasil. Mas isso se consolidou no Rio de Janeiro. Ou facções do crime, ou são milícias que também andam armados e também entregam armas para os jovens. Esse tipo de criminalidade criou essa coisa chamada ostentação. E que às vezes o jovem está mais procurando esse tipo de afirmação naquele instante da sua vida do que propriamente o dinheiro. Este rapaz de 24 anos foi atraído pelo tráfico. Antes, tinha uma vida como a de qualquer outro jovem. Trabalhava, estudava, tinha uma vida normal. E a vida agora não é normal, não? Continua sendo, mas aí dentro da nossa comunidade. Nosso estilo de vida, de viver aqui, outros têm estilo de viver lá fora. Ele não pode descer o morro. Os companheiros de arma também não. Por segurança, a vida social passa a ser restrita ao território que ele pretende defender com suas armas. Primeiramente, tem que ser conhecedor, a gente tem que conhecer aqui. Também não é qualquer um que vai estar perto de nós. Não é brincadeira, é vida que está em jogo. O número de crianças com idades entre 10 e 12 anos que entram para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro só cresce. Passou de 6,5% em 2006 para 13% em 2017. E outro dado alarmante: de cada 10 traficantes, 6 têm entre 16 e 24 anos. Os dados são da ONG Observatório de Favelas. As justificativas são quase sempre as mesmas. Eu vi por essa vida, eu acho que era a melhor opção para mim, entendeu? Ajudar minha família, entendeu? Eu tive um estudo, então o único caminho que teve para mim foi esse aí mesmo. Aos 31 anos, ele deixou para trás um sonho comum a muitos garotos pobres do Brasil. Ser jogador de futebol. O trabalho no tráfico de drogas é considerado um dos piores do mundo pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, um órgão ligado à ONU. Eles devem ser tratados em caráter de urgência, né? Dar prioridade total à eliminação dessa forma de trabalho infantil. Para a Maria Cláudia, uma série de políticas públicas equivocadas contribui para o crescente número de jovens ligados às drogas. Você tem uma escola que muitas vezes não acolhe esse adolescente, espanta. Você não tem alternativas de lazer, né? Você acaba tendo problemas também de desestruturação dentro da própria família, problemas de renda, sim. Então existe aí uma série de políticas que acabaram falhando e que faz com que acabam empurrando esse menino ou essa menina para o seu envolvimento com o tráfico de drogas. As marcas na parede são furos de bala. Este é o único colégio no complexo do Alemão. E já esteve na linha de tiro entre policiais e traficantes. E aqui é o terreno da escola, aqui é a escola. E tinha uma base aqui e as crianças estudavam ali. Em qualquer barulhinho que tinha, qualquer barulhinho, os policiais corriam para lá. Automaticamente, quem virava alvo? As crianças. Se a base deles era aqui, eles não tinham que ir para lá. O
O filho de Marilúcia estudou aqui, na época em que a base da polícia era mantida no mesmo terreno. Todos os dias ela convivia com o medo de mandar o garoto para as aulas. Hoje, ele frequenta uma outra escola, bem mais longe de casa. E a vida da gente que mora no alto é muito mais difícil do que quem mora na entrada do morro. O depoimento dela reflete o sentimento de quem mora na comunidade, preso entre os combates de criminosos e policiais. Eles sempre dizem que é guerra ao tráfico, guerra às drogas. Não, a guerra é contra a gente, é contra o ser humano. Porque quando a gente não morre de bala, a gente morre de infarto, de AVC, de estresse, de depressão, de principalmente as pessoas que estão com síndrome do pânico, que não conseguem sair direito de casa. A partir de agora, você vai ver histórias que provam. O crime não é a única maneira de lidar com o preconceito e com a falta de oportunidades. Paulo, por exemplo, tem 15 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio. Nunca se envolveu com o tráfico. Trabalhei no hortifruti da minha mãe, na oficina do Sonota lá em cima. Eu sempre fui um trabalhador. Ele confirma que os moradores dos morros sofrem para vencer no asfalto. Pode ser branco, chegar lá, tranquilo, tá bonitinho, bem arrumado, chegar lá e falar que é da penha, todo mundo fala aí, é favelado, é isso, aquilo. Sempre julga sem saber quem é as pessoas. Por meio de um projeto social, ele conseguiu um emprego numa agência bancária. Trabalha como aprendiz, mas sonha em ir mais longe. Vou virar um professor de educação física, ajudar minha família. Para combater o descaso, a comunidade reage como pode. Aqui no complexo da Maré, a luta contra a violência está estampada nos muros e materializada em forma de arte. Viver e trabalhar aqui dentro da comunidade é também olhar para o passado e para o futuro. Esse lugar onde nós estamos já foi o quê? Já foi uma fábrica que fabricava andaimes, né? E hoje virou um centro de arte. Você diria que hoje é uma fábrica de esperança? Também, de esperança, de arte, cultura, de futuro. A violência afugenta investimentos econômicos que foram substituídos por incentivos. Aqui, o garoto tem vez. Até mesmo os soldados do tráfico. A gente não faz distinção. Acho que essa é uma questão importante. Assim, a gente não quer distinguir as pessoas. Se elas vêm procurar, se elas estão afim, se elas querem, enfim, entrar para estudar, para fazer arte, para fazer cultura, elas vão ser acolhidas. Acho que esse é um papel que a gente tem aqui importante nesse espaço. Nascido e criado no Complexo da Maré, Edson cansou de perder amigos e parentes para a violência. A gente tem tido alguns tiroteios, alguns confrontos bastante complicados, bastante sérios, que tem colocado a vida das pessoas em risco, das crianças em risco. Segundo especialistas, parte da sociedade ainda prefere ignorar a violência nas comunidades. O grande desafio é justamente tirar esse público dessa invisibilidade, seja o morador que ordinariamente está na favela, seja esses jovens que atuam no crime, que sempre atuam de forma diversificada. É muito importante compreender esse fenômeno para melhor atuação das políticas de segurança pública. Senhor, bom dia. Desculpe incomodar vocês aí, vou atrapalhar o tempo não. Estou na luta aí correndo atrás honestamente. Este jovem sabe bem o que é se sentir invisível. Depois de 12 anos no tráfico e 8 anos preso, hoje tenta vender produtos de limpeza entre os carros na entrada da favela. Eu estou vivendo pela minha família. E é fácil sair? Não, senhor. É difícil. Eu não estou no mesmo bairro que eu morava, não. Se voltar, o que acontece? Se eu voltar para o mesmo bairro, não. Se eu voltar para o mesmo bairro, eu vou acabar me envolvendo novamente, entendeu? Mas eu não sou obrigado a me envolver, não. Me envolvo se eu quiser. O músico que você vê aí iniciando a garotada do morro no mundo das artes já foi um adolescente rebelde e revoltado. Faz o dó ali, o ré, aqui ó. Aos 17 anos, Marcelo perdeu o pai durante a chacina de Vigário Geral. Em 93, a favela foi invadida por um grupo de extermínio que executou 21 moradores, num dos maiores massacres do Rio de Janeiro. Meu pai foi uma das vítimas, assim como meu pai, como alguns primos meus, alguns amigos meus.
né, que acaba sendo vítima dessa grande violência que atinge os moradores de todas as comunidades carentes, né? Quantos parentes você já perdeu para essa violência no Rio? Perdi bastante parentes já, amigos. A minha maior perda mesmo foi do meu pai, né? Porque isso me marcou muito. Mais humilde, então. Depois disso, ele esteve ao lado dos traficantes, até sair. Eu acabei me envolvendo de uma maneira ou de outra com o tráfico. Nunca fui traficante, mas o simples fato de você estar junto, né? Os próprios traficantes, na época, eles viam que eu não tinha nada a ver com aquilo. Porque eu sempre despertava a atenção da galera com o meu jeito artístico, cantando e fazendo música. E foi com a música que ele ajudou a criar a ONG Heróis do Complexo. O que é necessário é mostrar que tem uma série de outros campos da vida onde é possível brilhar e ter satisfação e ter sucesso. Por isso que cultura e arte são tão bons e tão fortes para afastar uma certa garotada naquele momento. O projeto já existe há 25 anos e a gente trabalha com a dança, com o teatro, com a capoeira, né, com a cultura em geral e com o esporte, dando visibilidade, dando oportunidade aos menos favorecidos de todas as comunidades do Rio de Janeiro. Vamos nos unir nesse momento. Aos poucos, Marcelo trocou o futuro incerto por uma esperança no mundo melhor. A gente vive numa desigualdade muito grande nesse país. E a gente precisa dar oportunidade. A palavra é essa, dar oportunidade. Ser humilde da favela não é crime, não. Aos 16 anos, este adolescente está com um pé dentro e outro pé fora do mundo do crime. Ele tenta deixar os furtos para trás. Há 2 anos, no centro do Rio, ele cometeu o primeiro furto. Invadi um carro que tinha um casal. Aí, nesse casal, eu peguei uma bolsa onde tinha por cerca de R$300. E falar dos telefones, mais amizade, umas influências que te leva para tu cometer um negócio desse. O jovem repetiu o crime algumas vezes, sempre que precisava de dinheiro para festas com os amigos. Chegou a embalar drogas, mas não era um trabalho fixo. Carnaval, que fui no primeiro dia, fui no segundo, chegou no último dia, a casa caiu. Era só furto, era só pegar e sair correndo. O que vocês diziam? Ameaçava. Ó, se gritar não vai bater. Aí a vítima ficava com medo, mostrava medo pra nós, era nessa que nós vinha, recolhia tudo e ia embora. Só que na última tentativa, ele e os amigos foram pegos pela Guarda Civil. Me levaram lá pra delegacia de Copacabana, aquilo ali já mostra já, pô, isso daí não é vida pra ninguém. Nem por meus inimigos eu desejo pra eles estar ali dentro. Pensava assim, pô, onde que eu fui metido? O adolescente só encontrou a família de novo 3 dias depois. Quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, pedir desculpa à minha mãe. Não quero te dar essa decepção, fazendo você ficar procurando por mim em presídio. O jovem é um retrato vivo de como muitos soldados do tráfico começaram. Só que mudou de ideia. No presente, ele cumpre uma medida socioeducativa e quer ter um futuro melhor. Mas será que ele tem medo de uma recaída? Eu não tenho medo de ter recaída porque eu sei que eu não vou ter essa recaída. Eu sei que eu não vou ter, eu sei que eu mudei pra melhor.